Eu estava lendo esses dias em casa e eu fiquei muito curioso, sabe por quê? O começo dele fala sobre edificação de casa, fala sobre guardar a cidade, fala sobre um ofício, um trabalho, e depois fala sobre ser inútil, você se esforçar, viver do seu próprio ativismo, e aí depois entra com os filhos são herança do Senhor. E aí de verdade eu buguei, eu fiquei assim, como é que começa num assunto, no meio dá um plot twist, muda completamente o assunto? Falei, para onde isso está indo? Eu entendi claramente o que o Senhor está querendo dizer nesse texto, e eu quero trazer para vocês, porque eu creio que da Arrow sairão ministros de Deus para todas as nações da terra. E eu creio que a partir dessa casa de paternidade, dessa casa de destino, Deus vai levantar pessoas importantes, influentes em cada área da sociedade. Vocês creem nisso? Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender bem de prioridades, porque Deus é um Deus de prioridades. Ele é um Deus que estabelece prioridades. Ele é um Deus que deixa claro o que é mais importante para Ele. E quando a gente se relaciona com uma pessoa, é muito importante nós sabemos o que é importante para aquela pessoa. Não tem como eu me relacionar com alguém se eu não souber de fato o que importa, o que é principal, o que é prioridade para essa pessoa. Não é verdade? Se está falando de prioridade, o assunto principal do Salmo 127 não é a edificação da casa, não é a cidade ser guardada. O assunto principal do Salmo 127 são os filhos. A prioridade de Deus são os filhos. E por que eu estou falando assim? Porque quando a gente não entende a prioridade de Deus para as coisas, é muito fácil nós estarmos sacrificando o principal em nome daquilo que não é principal, em nome do secundário. É muito fácil nós deixarmos de lado aquilo que realmente importa para Deus, para abraçar uma missão secundária que a gente acredita que é aquilo que Deus realmente quer que a gente se envolva. E eu quero trazer essa mensagem, e ela não é só para você. Para alguns ela é vacina, porque você ainda não está nessa fase. Para outros ela é remédio, isso que eu vou acabar de falar. Mas para a igreja no Brasil, essa palavra vai ser cura para muitas casas, de pessoas que estão envolvidas em ministério, pessoas que estão dedicando a sua vida a cuidar de feridos, de doentes, a cuidar da igreja de Deus. Mas aqui fica muito claro: se você está edificando sem que Deus esteja se movendo nisso, se é a força do teu braço que está edificando a casa, se é a custa dos seus filhos que você está fazendo a obra do Senhor, se é às custas da sua família que você está fazendo a obra do Senhor, você está trabalhando em vão. Eu creio que aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós é muito grande, amém? Mas eu quero fazer uma aliança com vocês, e que eu nunca vou cobrar de vocês um trabalho que sacrifique os seus filhos. A minha aliança com vocês é de que seus filhos vão ser prioridades na casa. E eu digo isso para cada um de vocês que querem desenvolver ministério comigo. Vamos juntos? O casamento de vocês não vai ser sacrificado para que a gente estruture uma casa, porque existe prioridade aqui. E a prioridade é a gente cuidar da herança. Preste atenção, da casa de Deus, Deus cuida, mas a herança Ele deu para sua responsabilidade. É sua, quem tem que cuidar é você. Deus não vai levar seu filho para passear. Deus não vai levar sua esposa para namorar. Não vai fazer isso. E por que você está querendo cuidar mais da noiva dele do que da sua esposa? E por que muitas vezes você se dedica mais à custa dos seus filhos? Quantos estão entendendo? Se nós queremos realmente entender o coração do Pai, nós vamos queimar nessa verdade. Espera aí, quem edifica a casa é o Senhor. Quem vigia a cidade é o... E qual é o meu papel? Eu vou cuidar dos filhos. Agora olhem para mim, filhos dessa casa, vocês não vão se matar de trabalhar para uma estrutura crescer.
porque nós vamos crescer com leveza como família. Orgânico, natural, intimidade, relacionamento, paternidade, vida. Porque não faz sentido para edificar uma casa nós sacrificarmos os filhos. Não faz sentido. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Senhor vai atrair muitos órfãos a essa casa, muitas pessoas que não sabem quem são. E eu quero trazer essa primeira denúncia à orfandade, que são muitas vezes os órfãos de pais que estão envolvidos no ministério, mas eles são órfãos do ministério.